E aí, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vim trazer umas dicas básicas do Sisu. Tem muita gente me perguntando algumas coisas do Sisu em relação à nota de corte, nota mínima. Tem gente que acabou de sair do ensino médio, primeira vez que vai fazer o Sisu, não tem nem ideia de como funciona. Então, vim trazer essas dicas para você, esclarecer mais como funciona esse sistema e algumas estratégias que você pode utilizar para tentar melhorar as suas chances de passar na sua tão sonhada faculdade, no seu tão sonhado curso. Então, a princípio, eu quero falar que as inscrições são do dia 6 a 9 de abril. Nesse tempo, você pode escolher duas opções de curso para concorrer. Para você conseguir fazer o login lá no site, basta você colocar o usuário e a senha exatamente os mesmos que você utilizou para ver as suas notas do Enem 2020. Então, automaticamente o site do Sisu vai puxar todas as suas notas e calcular todas as médias conforme os pesos de cada curso, de cada universidade, tá bom? Então você não vai ter trabalho nenhum, só vai colocar as suas notas e depois escolher o curso, escolher a universidade que você quer. Agora eu já quero fazer um alerta para você. Normalmente, isso não deveria ser normal, mas normalmente acontece. Todo primeiro dia de inscrição do Sisu, o site fica muito congestionado. Então, se isso acontecer nesse ano de novo, então já fique preparado psicologicamente para isso, porque já acontece, só que a partir do segundo dia costuma melhorar. Então, se não, é claro que dá um desespero, né, de não conseguir fazer a inscrição no primeiro dia, mas normalmente as pessoas conseguem. O site fica muito congestionado porque é muita gente vendo ao mesmo tempo. O primeiro dia normalmente é o dia que as pessoas ficam mais tempo lá no site procurando várias opções, entendeu? Então, assim, se tem uma dica, assim, se você puder falar com seus amigos, é claro, você olha, entra no site. Quando você conseguir entrar, faz a sua inscrição e sai do site. Porque como o primeiro dia é o que tem mais congestionamento, muita gente entrando na mesma hora, tentando entrar de vez, então é bom que você não fique o tempo todo lá no site procurando as vagas. Até porque ainda não vai ter uma nota de corte parcial lá. A nota de corte parcial só vem a partir do segundo dia, entendeu? Você vai começar a ter uma ideia, a distância da sua média para essa nota de corte parcial. Inclusive, eu quero falar que eu tenho uma planilha, se você quiser baixar, tá lá no meu perfil, uma planilha de simulação do Sisu. Mas como a gente já está chegando no Sisu, você pode utilizar a segunda função dessa planilha, que é pegar essas notas parciais que os próprios sites do Sisu vai trazer para a gente e colocar lá nas universidades de seu interesse. Então você vai conseguir fazer esse acompanhamento. Se tiver qualquer dúvida, vai lá, tem um vídeo no meu IGTV explicando como usar essa planilha, tá bom? Então vamos lá. Então quem pode se inscrever nesse SISU? Pode se inscrever quem fez o Enem 2020, tá? Apenas a versão do Enem 2020, que foi a última. Quem não seja treineiro e também quem não zerou a redação. Aproveito para falar o seguinte, qual a diferença entre a nota mínima e a nota de corte? A nota mínima é uma nota que as faculdades definem para que a pessoa tenha direito a concorrer a uma vaga. Por exemplo, às vezes tem uma nota mínima de 500 pontos de redação, só estou dando exemplo, 400 pontos de natureza, etc. Então, você tem que ter atingido no mínimo essas notas. Se você tirar, por exemplo, 400 na redação, por uma nota mínima de 500, você ficou abaixo, então você não pode concorrer a esse curso. Outras universidades colocam as notas mais baixas ainda, então tem que prestar atenção nisso. O que é nota de corte? A nota de corte é a nota do último colocado dentro das vagas. Vamos supor que algum curso que você queira tem 10 vagas. A nota de corte parcial, que vai ter a partir do segundo dia, é a nota dessa décima pessoa, o último colocado lá, entendeu? Então, só para resumir, para você entender melhor, nota mínima é a nota que está lá no edital de cada universidade, né, no termo de adesão, que é o mínimo necessário para você entrar no curso. Você tem que atender a todas as matérias, nota mínima de todas as matérias ao mesmo tempo. Já a nota de corte está considerando todos os seus concorrentes, todos aqueles que se inscreveram na mesma opção que você lá naquele dia no Sisu. Então, as notas de corte que vão sair a partir do segundo dia são apenas notas de corte parciais. Assim como você vai poder mudar de opção até o último minuto lá do Sisu, que é no dia 9, né? Então, você vai escolher duas opções e vai poder ficar mudando. Aí, quando chegar no segundo dia, você vai receber a nota parcial de corte de todos os cursos. E tem um detalhe só, você vai escolher dois, certo? Quando sair essa nota parcial de corte, você vai ver as suas notas comparadas a esse corte e também a sua colocação.
Vamos supor, se são 10 vagas, se você ficou na quinta, vai aparecer, você ficou em 5 de 10 vagas, entendeu? Agora, essa colocação assim detalhada, você só vai ver daquelas duas que você escolheu. A nota de corte você vai poder ver de todos os cursos de todas as universidades lá disponíveis, tá bom? Então, durante todo esse tempo de inscrição, você pode fazer a troca dessas suas escolhas do SISU. Mas presta atenção que lá no último dia, no dia 9, a última opção que você deixar, o último jeito que você deixar lá, vamos supor que no primeiro dia você colocou medicina para o FMG e para a USP. Lá no último dia você vai e troca para o FMG e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então o que vai contar é a última, tá? Então sempre é suas últimas escolhas que vão ficar lá salvas. Ah, e cabe ressaltar o seguinte, que você vai escolher também a modalidade de concorrência. O que é isso? Se você vai concorrer, por exemplo, por ampla concorrência, ou cotas de escola pública, ou cotas de pessoas com necessidades especiais. Inclusive, tem uma regra lá no edital do SISU, o edital geral, que é a seguinte: você não pode escolher para uma mesma universidade, o mesmo curso e o mesmo turno, duas modalidades diferentes, tá bom? Então, você não pode escolher, por exemplo, medicina na UFMG e, ao mesmo tempo, você tentar por ampla e por cota de escola pública, tá? Então, tem que prestar atenção nisso. Outra coisa que sempre vai aparecer lá o texto completo, né? Não vai ter dificuldade quanto a isso, é em relação assim, à especificação das cotas. Algumas incluem renda, outras não. Então sempre presta atenção nisso aí também. Ah, e só mais uma coisa, essa regra que eu falei de você não poder concorrer em duas modalidades para o mesmo curso, mesma universidade, mesmo turno, também inclui o mesmo local. Mas vamos supor, se você escolher para uma cidade e para outra, não tem problema, porque são campi diferentes, tá bom? Agora imagine o seguinte, imagine que chegou lá no último dia de inscrição, você deixou as suas opções definitivas e depois sai o resultado. Agora eu quero que você imagine as situações que podem acontecer. Então até por isso você tem que prestar muita atenção agora, tá bom? Então, gente, vamos imaginar o seguinte, imagine que você deixou lá as suas duas opções principais no último dia, você fez as suas escolhas, aí quando sair o resultado, aconteceu uma coisa. Mas então vamos imaginar que coisa é essa. A primeira coisa é a seguinte, imagine que você passou nas duas opções, certo? Agora imagine que você tinha deixado aquela que você mais queria na segunda. Não vai dar certo. Por quê? Porque o SISU vai tratar, ele dá uma maior prioridade para a sua primeira opção, tá bom? Então, se você passar nas duas, obrigatoriamente você vai ter que ir na primeira opção. Você vai ser chamado na primeira e a segunda vai ser descartada. Então, presta muita atenção nisso, tá? Porque às vezes, se você tiver nota para passar nas duas e deixar a que você mais quer na segunda, você corre o risco de perder essa vaga na segunda. Então, vamos imaginar agora outra situação. Você passa somente em uma opção. Quando você passa só em uma, então tanto faz. Você pode ser a primeira, pode passar na primeira e você perder na segunda. Ou você perde na primeira e passa na segunda. Obrigatoriamente, você vai ter que ir naquela que você passar, tá? E o terceiro caso é você não passar em nenhuma das duas, que você vai poder ter a livre escolha. Você vai poder declarar interesse de ficar na lista de espera ou da primeira ou da segunda, entenderam? Então, só para resumir, passou nas duas, obrigatoriamente tem que ir para a primeira. Passou só em uma, obrigatoriamente você tem que ir nessa, seja a primeira ou na segunda. Não passou em nenhuma, aí você tem a liberdade de escolher em qual você vai ficar na lista de espera. Então, gente, tome muito cuidado ao fazer essa escolha, porque, por exemplo, às vezes você tem nota para passar nas duas escolhas que você fez. Então, assim, tenha cuidado para deixar a que você mais quer na primeira opção. Ou então você não tem nota suficiente para passar. Você está um pouco distante do corte parcial do último dia, daquela que você mais quer. Aí você fala, vou colocar um curso aqui, que minha nota está de folga, só para eu dizer para os meus parentes que eu passei alguma coisa. Mas toma cuidado, porque você passando nessa outra, obrigatoriamente você vai ser chamado nela. E não vai poder ficar naquela que você realmente queria na lista de espera, entendeu? Então, você não pode perder essa oportunidade. Você tem que, se você quer realmente ser chamado naquela, quer ficar na lista de espera, então não coloque outro curso mais fácil, algum lugar que você não vai querer de jeito nenhum como outra opção, tá bom? Agora aqui vão algumas dicas de como escolher a universidade. Às vezes você
quer uma universidade, mas você não conseguiu chegar muito próximo. E tem outras do mesmo curso, no mesmo turno, que você está mais próximo, às vezes até passou da nota de corte parcial. Então, o que que você tem que fazer? Você vai ter que fazer uma análise dessas universidades de qual você tem maior probabilidade de ser chamado. Para isso, o que que você pode ir lá no Google, por exemplo, digitar o nome dessa universidade, colocar SISU. A partir daí, você vai procurar no site da universidade quantas chamadas teve nas edições anteriores do SISU do ano passado, do ano retrasado, para você ter uma ideia melhor de quantas pessoas estão chamadas, qual foi a nota da última pessoa chamada naquela universidade, naquele curso, e também no tipo de a modalidade de concorrência que é a que você está concorrendo, entendeu? Então, a partir daí você vai saber, porque às vezes, vamos supor, alguma universidade chame mais, só que a diferença de nota do corte para o último chamado é pouco. Às vezes tem universidades que chamam um pouco menos, só que a diferença das notas é maior. Então você tem que fazer uma análise de tudo isso, olhar o histórico do SISU dessa universidade, quantas pessoas são chamadas, para você ter uma certeza melhor de qual deve ser a sua escolha. Então, gente, no dia 13 de abril é o dia que vai sair o resultado final. Então, no dia 9, você deixa lá suas duas opções. Então, beleza. Aí vai tudo lá sendo processado, as inscrições vão acabar, ninguém vai poder mais trocar de opção. E no dia 13 vai ter o resultado final. Você vai ver se você passou ou não. Vai ter aquelas regrinhas que eu falei das opções. E caso você não tenha passado em nenhuma das duas, você vai ter o direito de escolher a lista de espera. Você tem do dia 13 ao dia 19 de abril para escolher qual opção você vai ficar e, além disso, demonstrar que você tem interesse em ficar nessa opção. Então, no site do SISU, você vai ter que fazer isso. Se você passou, se você passar, você vai ter que fazer a matrícula lá na universidade. Então, eu quero ressaltar o seguinte, essa parte, primeiro, da lista de espera, vai ser lá no site do SISU, tá bom? Depois vai ser divulgada a lista definitiva, lá no site da universidade, que o sistema do governo, do SISU, vai passar essas informações para cada universidade. Então, assim, normalmente o que acontece? Como às vezes vamos supor que você ficou na colocação 102, não, 52, vamos supor, você ficou na 52 de 20 vagas. Então, assim, quando sai o resultado, você vai estar em 52, em uma das opções, e na outra opção vamos supor que você está em 83. Então, você já fez aquela análise que eu falei, de olhar os editais anteriores e tal, vamos supor que você acha que vai ficar melhor na 83, mesmo você estando mais distante, mas por causa da diferença de nota, e beleza. Então você escolheu essa. O que você vai fazer? Vai demonstrar o interesse nessa lista de espera, só que depois você vai ter que ir lá no site da instituição de ensino da universidade para você ver umas regras. Por quê? Porque às vezes tem algumas universidades que solicitam que os alunos da lista de espera também declarem interesse lá no site deles. Depois eles marcam algum dia e você tem que ir lá declarar, tá bom? Então, acabou essa fase do SISU, você tem que começar a fazer o acompanhamento do site lá da universidade que você escolheu. Tanto quem passar quanto quem quiser ficar na lista de espera tem que começar a ir lá para o site da universidade para acompanhar tudo que vai ser feito. Por exemplo, quem vai fazer matrícula vai ter lá no site todas as regras, se vai ser online, principalmente nessa época de pandemia, quais documentos você vai ter que enviar, a forma, o formato, o tamanho do arquivo, tudo vai ter isso lá. E as datas que você tem. Da mesma forma, para quem ficar na lista de espera, todas as regras vão estar lá no site da universidade. Então, passou essa fase de SISU, você aprovado, vai lá ver as regras de matrícula. Não foi aprovado, escolhe a da lista de espera que você quer ficar e vai escolher a lista de espera lá no site da sua instituição. E até por isso, por esse fato de termos que escolher em qual lista de espera vamos ficar, a gente normalmente já sobe umas colocações, porque muita gente fica entre escolher duas, né? Então vamos supor, um escolhe uma, um escolhe outra, um escolhe só vai subindo, outro escolhe outra universidade lá em outro canto. Então a gente acaba subindo nessa colocação, e principalmente nas universidades que tem essa opção, exigência, quer dizer, de declararmos novamente o interesse em ficar na lista de espera, a gente sobe mais ainda na colocação.
Então leva tudo isso em consideração quando você for olhar lá o site da sua universidade, inclusive para ver as edições anteriores do Sisu lá, como é que foi, as colocações, como subiu. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá bom? Então, gente, essas foram algumas regras básicas do Sisu, algumas estratégias que eu gostava de fazer durante essa minha trajetória, de analisar as universidades, ver como é que eram as chamadas. Inclusive aí pela internet a gente tem também algumas páginas ou então alguns sites que falam de quantos foram chamados em cada universidade. Então, assim, às vezes vai ser mais difícil de achar de algumas universidades, por isso que eu falo que tem hora que a gente tem que ir direto no site da universidade mesmo. Vai lá nas edições anteriores do Sisu, vê lá, vai em ingresso, às vezes tem vestibular, temos que tem vestibular e Sisu ao mesmo tempo. Você vai naquela aba, depois vai na parte de Sisu e olha, edições anteriores, vai ter lá 2020/1, 2020/2, algumas tem no Sisu do meio do ano também, né? Então, assim, você vai ter que criar essa estratégia, às vezes dá um pouco de trabalho, mas compensa muito porque você vai ter uma noção melhor de como escolher as suas duas opções. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é muita informação, mas eu quis trazer assim, o básico daquilo que é necessário, o básico daquilo que temos que pensar, né, de forma estratégica, para não escolhermos, por exemplo, a opção que a gente mais quer, deixar lá na segunda opção. Ter muito cuidado com esses detalhes, tá? No mais, assim, o site do Sisu, ele já calcula tudo de forma automática, você pode olhar lá direitinho sua nota comparada, lá tem tudo explicado, cada cota, então assim, não é nada muito complicado, entendeu? Então, quando abrir as inscrições, dá uma olhada lá com calma. No segundo dia, principalmente, que provavelmente o site vai estar melhor, analisa com calma cada coisa. Olha a universidade, vai olhando cada estado, cada cidade e tome uma decisão muito consciente, tá bom? Então, desejo uma boa sorte a todos e até a próxima.